Olá, pessoas bem nutridas. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e o tema da live de hoje é candidíase. Porque tantas pessoas têm essa doença, esse quadro, essa infecção de repetição, acabam falando, eu faço de tudo, eu já fiz de tudo, já utilizei todas as medicações possíveis e não melhoram. Então vamos conversar em detalhes para que vocês saiam daqui entendendo toda a característica da doença, a causa, a raiz do problema e por que o tratamento exige uma mudança comportamental, que não é difícil, mas precisa ter o envolvimento do paciente. Não dá só para terceirizar, esperar que a medicação, que o antifúngico, que a pomada resolva o problema. Olá, muito boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu anotei aqui algumas informações para que a gente faça uma live bem completa. E aí depois, no final, eu tiro as dúvidas de vocês, a gente vai complementar, tá? Com as dúvidas, com todos os detalhes. Primeiro, gente, precisamos entender que a Cândida, ela existe no homem e na mulher. E ela está no nosso corpo naturalmente. Então, o bebezinho, por exemplo, quando nasce de parto normal, que ele passa pelo canal vaginal, a primeira forma de povoar o intestino do bebezinho é através da microbiota vaginal, dos bichinhos que moram no canal da vagina. Então, a gente não tem que achar que a Cândida é algo horrível, que os bichinhos são horrorosos, que a gente tem que fazer de tudo para limpar, para higienizar, porque a gente não consegue. Eles estarão ali, eles viverão conosco, eles estão aqui na Terra antes de nós. Então, eles conseguem se adaptar muito rápido. O que isso quer dizer? Quando a pessoa toma uma medicação para eliminar o fungo e toma repetidamente, porque é diferente uma pessoa que toma medicação uma vez, se trata, tem um estilo de vida saudável e não tem o quadro novamente. Agora, se há uma repetição, quer dizer que esse fungo, ele trocou o fenótipo. Então, ele se adaptou ao meio. É igual a, por exemplo, as nossas adaptações ambientais. De onde a gente veio, as nossas origens, o quanto que a gente se adaptou ao meio para sobreviver e estar aqui hoje. Então, o fungo, ele é sábio, ele está aqui antes. Então, ele faz essa adaptação também. Então, lembrando que a cândida é natural no corpo, a gente tem cândida na boca, além de bactérias, de outros micro-organismos. Tem cândida no intestino, em todo o trato gastrointestinal, tá? Além da vagina. E o homem também tem. O homem também tem. Então, não é um problema feminino, de exclusividade feminina. Porque eu vejo que muitas mulheres carregam um peso nas costas, achando que o problema é com elas, são relacionados a atitudes delas, que o homem não tem nada a ver. E tem, a gente já fez outras lives que estão salvas no IGTV, falando da saúde do parceiro, o quanto que pode influenciar. Então é importante não ficar com esse peso nas costas, tá? Saber que o tratamento, se você tem um parceiro fixo, exige aí que tenha a compreensão do outro lado também, tá? Então, falamos aí da cândida, que ela está em todo o corpo, boca, intestino. E, gente, informação importante. Quando começa o quadro de candidíase vulvovaginal, que é aquele que a mulher percebe, que ela sente que está com problema, isso mostra que a cândida, ela iniciou o processo, ela começou a crescer no intestino. Só que a gente não vê, a gente não percebe muitas vezes. Às vezes o corpo dá sinais e sintomas. São sinais e sintomas que a gente acha que é por conta de alguma coisa que aconteceu no dia, de que é normal se sentir assim, como por exemplo, bolinhas nos braços. Isso já é um indicativo. Por quê? Porque fungo consome biotina. Olha só, o fungo consome biotina e o biotina é o que deixa a nossa pele, as nossas unhas, o cabelo bonito.
Então, quando a gente começa a ter um sinal e sintoma na pele, isso já é um gatilho de candidíase intestinal. E aí, dependendo da predisposição da pessoa, ela vai desenvolver o quadro de candidíase vulvovaginal ou outros sinais e sintomas. Como eu já expliquei aqui outras vezes, que pode ser uma doença autoimune, por exemplo, que pode estar correlacionada à candidíase intestinal, problemas de pele, como eu já tive, tá? O eczema, a dermatite, uma acne persistente, a rosácea, tá? A candidíase vulvovaginal pode ser o mais comum, talvez o que esteja acontecendo com você, a sua dor, e que muitas pessoas têm esse quadro, tá? Não se sinta só e não ache que isso não tem tratamento. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo. Gente, não fez. Se não cuidou da alimentação, se não fez o passo a passo da alimentação, não agarrou a nutrição e falou, eu vou até o fim, não fez. Então, usar uma medicação, usar um antifúngico local, não é fazer de tudo. A medicação tem o seu valor, tem o seu papel, tem a sua importância na nossa vida, salva vidas. Mas quando é um quadro de repetição, uma persistência, precisa olhar outras frentes. E nutrição, gente, para quem não quer desenvolver doenças, quer prevenir, é a base. A gente tá falando hoje de candidíase, mas envolve muita coisa, tá? Então, bolinhas no corpo já é um sinal de disbiose fúngica intestinal. Muito se ouve falar de disbiose bacteriana, certo? Vocês já escutaram falar. Vou tomar aqui meu chazinho. Por quê? Porque antes de começar um quadro fúngico, quer dizer que as bactérias do intestino, elas ficaram em desequilíbrio por algum motivo. Então, começa quase tudo junto. Então, as bactérias, você escuta muito falar o termo disbiose, porque tem esse desequilíbrio bacteriano. E aí, esse desequilíbrio bacteriano pode ter sido, vou dar um exemplo, pode ser várias coisas, tá, gente? Pode ter sido um antibiótico que você utilizou há 1 ano, ou há 5 anos, tá? Quer dizer que o antibiótico é o único causador? Não, a causa ela é multifatorial. Os gatilhos da síndrome fúngica envolvem muitos outros. Mas as medicações, laxantes, antibióticos, corticoides, o grupo do omeprazol, pantoprazol, antiácidos, essas medicações, o uso por repetição ou uso pontual, dependendo da genética da pessoa, pode favorecer o quadro, tá? Então, essa é uma informação bem importante. E claro que, se isso aconteceu com você, fez parte do seu passado, não faz mais parte do seu presente, fez parte de um passado que fez parte do meu passado também, que a gente tem que olhar para trás, honrar, agradecer o entendimento e partir para melhor. Não ficar mais naquele passado. Não ficar pensando, é porque aconteceu isso, porque eu fiz isso, porque eu já fiz de tudo, eu já tentei e não consigo. Não. A gente tem que focar no que precisa ser feito. E claro que a gente tem momentos de altos e baixos, mas com a informação certa, com o método certo, porque o que eu vejo é muitas pessoas no método errado, fazendo um tratamento de maneira errada. Ou tira demais, ou exagera demais, ou vai e começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí atrapalha todo o processo, tá? Então eu anotei aqui algumas informações para não esquecer de falar para vocês. Então os sintomas iniciais, como eu disse, começam no intestino e corrimento, gente. Corrimento na mulher é comum, mas não é normal. O corrimento, lógico, quando a gente está no ciclo, quem usa aplicativo, eu já até ensinei a usar o aplicativo para acompanhar o seu ciclo menstrual, você tem um corrimento próximo do período fértil, que é natural, que ele é clarinho, que é a questão da lubrificação, mas quando você tem ali um corrimento persistente, isso já pode indicar
a questão da desbiose intestinal, a desbiose fúngica no intestino. E a língua branca também, tá? A língua branca também é um sinal. E calma que tem tratamento, tem passo a passo. É preciso entender esse todo, de onde vem, como começa, para que o tratamento faça sentido. Porque se você não entende por que tem, por que está acontecendo isso com você, você fica ali perdido com as informações, tá? Para encontrar o método certo, é importante entender a causa do problema. A Lilian falando que tá aqui no dia 7 do ciclo 21. Que bom, Lilian. Continua, estamos juntas, tá? E aí, gente, o que piora? Pensando nesse todo aí que eu iniciei, essa parte introdutória, o que piora? O básico, eu sei que vocês já sabem, que eu não preciso repetir aqui, tá? Em relação aos alimentos básicos, que a gente sabe que não só para a questão da candidíase e para a saúde de um modo geral, mas dentro de medicações, há substâncias que agridem o nosso intestino, que aí pode piorar esse quadro fúngico intestinal. Como eu já falei em outras lives, quando você olha a bula da medicação, dentro tem escrito quais são os recipientes, o que tem dentro do recipiente, que é onde vai a medicação. E às vezes pode ter dióxido de titânio, pode ter lactose, pode ter um monte de corante. Isso pode parecer inofensivo, mas não é. Porque lembra que a bagunça começa no intestino. E se o seu intestino pensa da seguinte forma, se o seu intestino já está irregular, constipado, por exemplo, porque quem está com um problema de desequilíbrio fúngico, bacteriano, pode ter uma alternância intestinal. Ora tá com diarreia, ora tá constipado. Ou a pessoa tem um ou outro, ou às vezes pode não ter nada. Cada um tem um sinal e sintoma diferente. Mas se a pessoa, por exemplo, tem um quadro de constipação, veja, ela vai absorver mais toxinas, porque as fezes estão paradas lá. E vocês já escutaram, provavelmente, quem tem o quadro de candidíase que está aqui, pode até colocar nos comentários, a piora do quadro acontece quando está com TPM, quando está perto da menstruação. Se você conhece alguém com candidíase que se queixa, até manda aqui o convite para a live. Se você está passando por isso, aí quer que eu compartilhar com alguém, manda o convite para que a gente ajude outras pessoas também. E por que isso acontece? Porque nós, próximo do período menstrual, a gente tem a alteração, certo? Dos hormônios do ciclo. E tem um aumento, a prevalência de um hormônio chamado estrogênio. E quando a mulher tem uma tendência a ter uma composição corporal com mais gordura na região da coxa, do glúteo, então aquele formato mais pera, ela pode ter uma tendência ainda maior de ter essa predominância estrogênica. Então, os sintomas de TPM vêm mais forte. E lembre-se que fungo se alimenta do quê? Principalmente de energia rápida. E aí, qualquer tipo de fungo, tá? Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho albicans, eu tenho outro tipo de levedura. Energia rápida, o fungo se alimenta. Aí você tá num período de TPM, ou está estressado, cansada, acontecendo alguma coisa aí na sua vida. Você vai lá e ingere uma quantidade de carboidrato de rápida absorção. E de repente você tá com um sinal de hipoglicemia. Tá parecendo que você tá com muita fome, parece que você não comeu nada. Dá um cansaço, uma sonolência. Por quê? Porque os fungos se alimentam dessa energia. Eles precisam dessa energia rápida. Então a gente ingere e digere. O fungo digere e ingere. Então ele vai lá e pega, digere isso e ingere a energia. A gente ingere e depois digere. Então, eles fazem isso para uma proteção deles. O fungo, como eu disse, ele é natural no nosso corpo, ele estará ali. Ele vai viver na boca, na vagina, no intestino, no trato gastrointestinal, nos homens também. Mas se a gente alimenta esse quadro, então tá numa TPM e consome mais alimentos de energia rápida, os carboidratos de energia rápida, esse quadro vai piorar, principalmente porque o fungo, ele cria o biofilme. Então, tudo que ele puder fazer para se proteger, que é ele praticamente grudar nas paredes, por isso que é tão difícil de tirar da língua.
Eu tenho pessoas fazendo tratamento comigo, mulheres, homens, no Você no Controle, no e-book. E aí fala, Sheila, mas a língua vai ficar rosa? Vai ficar rosada? Vai ficar. Mas a questão do biofilme é que o fungo, ele gruda mesmo. Quem viu o último post que eu coloquei no feed, o último não, é o de antes de ontem, que eu coloquei da contaminação dos alimentos, tem um desenho de como que é o fungo. Então, ele tem ali como se fossem umas perninhas que se prendem. É que é tão pequenininho, gente, que a gente não tem como enxergar isso a olho nu. Mas eles grudam das nossas mucosas. E aí, quanto mais a gente alimenta e não tem as boas bactérias dentro do corpo, eles vão criando esse biofilme. E o biofilme no intestino a gente não vê. Você tá sentindo um incômodo na vagina, mas no intestino você não viu, não sentiu quando começou, apesar do corpo dar os sinais e sintomas que agora vocês sabem. Vocês têm essa informação. Quanto mais informação vocês têm, mais você consegue fazer a prevenção, porque a prevenção é para o resto da vida. Eu tenho certeza que você vai sair dessa. Eu tenho certeza que você vai entrar em remissão, independente do seu quadro fúngico. Mas a prevenção, ela vem com a informação. E quanto mais você coloca em prática essas informações que eu vou passando aqui, melhor fica para sua proteção, tá? Então, quanto mais a gente consegue proteger o nosso corpo desses gatilhos, outros gatilhos aí que a gente entra em contato e às vezes não percebe, são os adoçantes artificiais. Então, às vezes está mascarado nos alimentos o aspartame, sucralose, esse sulfame K. Tem que tomar cuidado com esses adoçantes, tá? Se você está em crise, tome mais cuidado ainda. Se está em remissão, você pode até tomar uma bebida zero que tem ali o adoçante, mas não pode ser algo persistente, principalmente no momento de crise, tá? Porque isso bagunça o intestino. E quanto mais a gente ajudar o intestino a manter as bactérias boas, mais fácil a recuperação, tá? Porque o corpo, ele foi feito para funcionar, ele vai entrar num equilíbrio. Mas a gente precisa dar ali o substrato para que ele funcione, e não o contrário, tá? Se a gente ficar dando um monte de adoçante, um monte de substância no momento de crise, eu sei, gente, quando a gente tá com dor, quando a gente tá passando por uma situação que nos incomoda, quando a gente tá estressado, é difícil. A gente tem uma tendência a buscar alimentos conforto. Eu sei porque eu já passei por uma situação parecida, semelhante. Meu quadro fúngico não foi de candidíase, mas foi um quadro fúngico difícil tratamento, assim como é o de muitas pessoas. A gente tem uma tendência a buscar ali um conforto nos alimentos. Mas quando a gente vira ali para o nosso racional, que a gente tem a clareza de onde a gente quer chegar, a gente consegue respirar e ir para a direção certa, tá? A Tati está perguntando se a Gardnerella segue a mesma informação. Qualquer cândida, tá? Então, a albicans e qualquer levedura. Então, você passa no médico, ele vai te dar o diagnóstico da levedura que você tem. Qualquer diagnóstico, a base do tratamento é a mesma. Se você tentou fazer o uso da medicação, não funcionou, voltou, está com a persistência ali do quadro, é porque não tratou a causa. Aí a causa envolve todos esses fatores que eu estou falando hoje e mais todos aqueles outros que eu venho falando em outras lives, tá? Então vamos lá com tudo. E aí, gente, como eu disse, onde começa todo esse problema de candidíase? Começou lá no intestino, quando as bactérias boas em algum momento, pode ter começado isso lá na infância, como eu disse, com antibióticos e assim por diante, tá? A questão do uso das medicações, tá? E aí, muitas vezes a pessoa quer ali, tá num momento com dor, com incômodo, tá no quadro de repetição, quer usar mais a medicação só pra amenizar a situação, que eu entendo, eu sei como é que é esse incômodo. No meu caso era corticoide, que eu tinha que passar nas mãos, e a pessoa vai lá e quer passar e pra aliviar, quer tomar alguma coisa pra aliviar, mas isso vai, se é de repetição, você tá usando repetidamente, vai interferir ali no seu intestino, tá? Então, tomem cuidado. Eu peço para que vocês sempre tomem muito cuidado aí com as medicações, tá? E aí, a questão também, gente, não podemos deixar de falar aqui num ponto que passa batido, mas que é de muita importância. O estresse de qualquer tipo. Então, o estresse porque não dormiu bem, dorme 5 horas, 4 horas por noite.
o estresse porque tá ansiosa, cansada por alguma situação, fica pensando demais no futuro, num futuro que não tem muito o que fazer, talvez, e fica ali pensando naquilo. A falta de um exercício físico moderado, porque o exercício físico de alta intensidade pode piorar o quadro, tá? Então isso é bem importante. Às vezes tá num quadro, não faz nada de alta intensidade que você não esteja acostumado para não mexer ali na sua imunidade, tá? E bom, gente, nos homens, isso aqui é um ponto bem relevante. Deixa eu ver aqui se não deixei de falar nada para vocês. Nos homens, a candidíase ela não aparece da forma que aparece na mulher, né? Que a gente tem um incômodo, que a gente tem a coceira, o desconforto. Às vezes, no sexo masculino, que pode ser o seu parceiro, namorado, enfim, não vai ter nenhum sinal de coceira, talvez alguma coisa na virilha, mas tem um problema de comportamento. Muito é confundido com déficit de atenção, com a pessoa que não consegue se concentrar. Porque lembra que eu falei que o fungo compete pela questão de energia, de absorção? Então a pessoa pode estar, o homem pode estar no quadro fúngico e está ali, não consegue fazer suas tarefas, pode estar até medicado por déficit de atenção, tá? Isso vem sendo estudado. Quando eu conversei com a doutora Denise e vi também nos livros dela, ela falou muito disso. Então, pode ser aí que o teu parceiro esteja num quadro fúngico e nem sabe que está e acha que é uma questão de concentração, tá? A questão que eu falei da descamação da virilha, que vale sempre dar uma sugerida para que o parceiro olhe. Acordar sempre enjoado, tá, gente? A pessoa, sabe aquela pessoa que tá sempre acordando enjoada? Vou até dar um exemplo aqui. A minha mãe, ela tem rosácea e ela tem um quadro de micose também. E eu nunca, gente, é o que eu falo aqui pra vocês. A gente não pode mudar o outro. A gente não tem a capacidade de mudar o outro. A gente pode orientar se a pessoa pedir a nossa opinião, tá? E aí ela sempre escutando, vendo as minhas lives, porque ela tem o Instagram, ela acompanha os conteúdos. Sempre ela foi melhorando. Ela progrediu muito. Desde que eu me formei, ela progrediu muito a nutrição dela. Mas a rosácea dela persiste. E a rosácea e a micose persistia também. E aí, nessa semana, ela falou pra mim, eu até postei nos stories, falou, eu tô acordando enjoada, parece que não tá digerindo bem os alimentos e tudo mais. Aí eu falei, olha, você já sabe o que você tem que fazer, porque é tratar a síndrome fúngica, ela tá num quadro fúngico. E aí ela me mandou mensagem essa semana falando que tá começando tratamento, tá fazendo tudo certinho e tudo mais. Então, assim, o sinal o corpo vai dando, ele dá o tempo todo. Aí depende da pessoa, se você tem algo no seu corpo, trate os seus sinais e sintomas e depois, se o outro quiser vendo a sua evolução, a pessoa pode ali se sentir inspirada para fazer o mesmo. Mas a gente não tem a capacidade de aplicar o método na outra pessoa se a pessoa não quer, tá? Então, a pessoa precisa querer, e eu falo isso por conta de parceiro, né? Seja homem, mulher, às vezes quer que o outro faça. Claro, a parte da suplementação, como eu ensino no método e também no e-book, o parceiro pode fazer, não tem problema, mas a questão da alimentação não tem jeito, né? A pessoa pode ter um estilo de vida ruim, escolhas ruins, e isso não vai conseguir mudar. Você pode mudar o ambiente, a questão de detox da casa, de lençóis, de meia, de higienização, de um modo geral, tá? Até porque, gente, a troca ali com o parceiro é diária, a troca com pele, com órgãos, então é importante tomar cuidado. E gatilho, como eu disse, da predominância estrogênica, que são as mulheres que se queixam muito do quadro de candidíase próximo do período menstrual, anticoncepcional é gatilho, tá? Então, se você está num quadro persistente de candidíase e ali tá tomando anticoncepcional, é importante rever, tá? E a questão, um outro ponto que a gente já falou aqui outras vezes, são dos alimentos com potencial alergênico, dos alimentos fermentáveis. Tudo isso precisa ser revisto e alinhado. Você tem que olhar a sua linha do tempo e ver há quanto tempo você está se expondo a alimentos que não favorecem ali as bactérias boas e, pelo contrário, alimentam fungos.
E às vezes você mudou, você está no caminho certo, você está ali, está seguindo o método, está seguindo o e-book, o tratamento que eu propus, mas você tá, mas em quanto tempo vem? Vem em uma semana? Vem em 15 dias? Vem rápido? Tem pessoas que sim, tem a melhora do quadro rápido, mas tem pessoas que precisam de mais tempo. Porque a linha do tempo da pessoa é única. O que aconteceu na adolescência, na infância, desde o nascimento dessa pessoa, é único. E a gente tem que ficar ali amarrado naquele passado? Como eu disse antes, não. Mas precisa ter ciência disso. Precisa ter ciência que o tratamento tem ali o seu tempo e que exige olhar o passado e ver essa bagagem que as nossas células trazem. Porque as nossas células, elas têm a capacidade de se recuperar. Elas são ótimas ali, tá se recuperando o intestino há 4 ou 5 dias. Se recupera. É maravilhoso. Só que aí o que acontece? Às vezes tem uma festa, tem final de semana, tem a bebida. E quer dizer que você vai zerar a vida, não vai fazer mais nada? Não. Você pode ter os seus pequenos desvios, escolhas que são naturais e que podem acontecer, que não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ter ciência que exige uma recuperação. E o corpo tem o seu tempo, tá? E eu falo, recupera, gente. A causa precisa ser tratada. E com a alimentação, com a suplementação certa, trata. Você entra em remissão. Se fica só em medicação, é uma cascata. Você pode até sentir que melhorou alguma coisa. Não tô sentindo mais nada. Passou a coceira, passou a irritação. Mas aí, quando volta chutando a porta. Porque continuou ali com o desequilíbrio no intestino. Porque o crescimento dos fungos começam no intestino. E aí a pessoa pode desenvolver do nada um quadro autoimune. Aí fala, nossa, eu tô com quadro autoimune, aconteceu que eu tô com uma psoríase, eu tô com um Hashimoto. É da minha família tem. Mas não não é porque está na família que a pessoa está ali carimbada para ter o problema. A gente pode evitar e pode tratar, caso a pessoa já tenha um problema ali autoimune, para que isso não vire outras e outras doenças. Porque doença crônica é assim, aparece uma coisa e vem outra. É igual uma pessoa que tá com obesidade. Subiu o peso, aí de repente tá hipertensa, tá diabética, tá com alteração de colesterol, triglicérides, tá com ácido úrico alterado, aí depois entra em depressão e assim por diante. No quadro fúngico é a mesma coisa. É a mesma coisa, é um quadro silencioso que vai aparecendo uma coisa ali, outra aqui e que vai gerando uma inflamação, tá? Uma inflamação dentro do corpo que consequentemente pode desenvolver, como eu disse aí, esse quadro autoimune ou outras doenças, tá, gente? Bom, eu acho que essa primeira parte deu para entender. Espero que vocês tenham compreendido a importância de entender a causa, entender ali que o parceiro tem o seu papel ali também no tratamento, que as medicações que a gente entra em contato, a gente tem que tomar cuidado, com tudo aquilo que a gente tem a possibilidade de escolher. Tem coisas que a gente não tem, tá? E claro que a gente não vai ficar dentro de uma bolha. A ideia não é essa. A ideia é vida real, vida normal. É entrar em remissão para ter uma vida comum. Mas durante o tratamento é importante ter essa ciência, ter esses pontos, saber essas informações. Então agora eu vou responder as dúvidas de vocês, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Quem mandou pergunta lá em cima, talvez eu não consiga ver, mas eu vou falando aqui aos poucos, tá bem? Bom, vamos lá. A Luísa aqui, maravilhosa. Tá com tudo, hein, Luísa? Feliz em saber. Muito bom, Luísa, que está indo tudo bem. A Luísa tá fazendo o tratamento através do e-book, tá? Vamos com tudo. Do anticoncepcional eu já falei. Os alimentos fermentáveis, Lau, são alimentos que o fungo ele consegue digerir muito rápido. Tá? Então, tudo aquilo que é de absorção rápida pelo corpo, que são os alimentos de índice glicêmico mais alto, tem a capacidade de fermentar, tá? Os mais comuns
é açúcar, tá? E, gente, é importante, uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente quando eu faço post falando dos alimentos contaminados por fungos. Quando o alimento ele tem a presença do fungo, vamos supor, uma oleaginosa, é arriscado, a gente entra em contato com isso, talvez a gente não tenha nenhum sinal e sintoma, mas a gente vai adoecendo aos poucos. Por isso que eu sempre falo para tomar cuidado com produtos a granel. Quando a gente leva um alimento ao fogo, sim, elimina fungo, elimina. Se tiver a presença da micotoxina, vai continuar ali. Só que a gente não tem como zerar toda a micotoxina, toda a substância deixada pelo fungo de todos os alimentos da face da terra, porque o fungo ele tá em tudo quanto é lugar. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar bitolado ali nos alimentos? Não. Se preocupar em comprar alimentos que tenham laudo técnico, que sejam de qualidade e fortalecer o que faz o corpo afastar supercrescimento de fungos. É imunidade. É fortalecer a imunidade. É através dos nutrientes, da boa absorção dos nutrientes. Então, se a gente tem absorção de zinco, das vitaminas, do grupo B, de tudo aquilo que o nosso corpo precisa construir a barreira de proteção, vitamina D, tá? Quantas pessoas mandam mensagem para mim falando que a vitamina D tá em 19, tá em 20. Vitamina D tem que estar acima de 40, gente, tá? Então, a gente precisa deixar ali, lógico, a gente não tem como mensurar todas as vitaminas no exame de sangue. A vitamina D a gente consegue porque é uma vitamina lipossolúvel, é mais fácil de fazer a avaliação. Mas é importante você saber que a variedade daquilo que você está comendo ali te ajuda na proteção. Por isso que é importante aprender nutrição. E por isso que eu coloquei o nome do curso Você no Controle. Porque, veja, você precisa ter essa educação nutricional. Essa educação nutricional é a tua base para a tua vida e para você passar para as próximas gerações. Se você tem sobrinho, se você tem filho, se você quer compartilhar isso com alguém. Que às vezes ali os nossos ancestrais, os nossos pais, eles não tiveram, eles proporcionaram pra gente o melhor que eles poderiam. Mas eles não tinham a informação, essa bagagem. Principalmente pós-revolução industrial, que aí vieram os ensacados, os ultraprocessados com tudo, os enlatados, né? Antes, as propagandas, gente, eu não sei se vocês lembram, era natural ter uma propaganda, por exemplo, de criança tomando Malzebir, de farinha láctea ser de extrema importância para a nutrição de uma criança, de várias outras coisas, acho que até leite condensado, quando começou o leite condensado, era para dar para criança, tá? Era um formato como se fosse uma mamadeirinha, assim, para você dar para criança, para ela comer aquilo. Então, a gente veio aí numa transição alimentar e agora a gente está voltando a ter uma nutrição de base muito boa. Então, é toda essa bagagem, como eu disse aqui, que vocês estão recebendo, é a proteção que o corpo de vocês precisa para continuar. Então, você não tem como fugir dos alimentos que têm a presença de micotoxinas, tem como zerar isso. Claro que você levando ao fogo, você ameniza. E se você comprar alimentos que tenham certificações, evitar produtos a granel, principalmente se você está num quadro, ali não está em remissão ainda, melhor para você, tá? E evitar comer alimentos que prontos, né? Então, cozinhou, deixou ali na geladeira, bactéria, zona de perigo, aumenta ali, baixou a temperatura, gente, por isso que em restaurante vocês veem nutricionista ou algum ajudante mensurando a temperatura o tempo todo dos alimentos. Porque baixou de 65 graus, se eu não me engano, 65 ou 75, porque a parte de alimentação institucional faz tempo que eu não atuo. Mas, se eu não me engano, é abaixo de 65. A zona de perigo. Passou disso, já começa a crescer bactéria. Então, não é só fungo, tem bactéria também. Então, é tudo isso que a defesa do corpo precisa combater. Então, a defesa do corpo precisa combater fungo que está crescendo, precisa combater bactéria que está vindo de fora, que a gente também não tem como fugir de tudo isso, mas que com os alimentos certos, com o rodízio dos alimentos certos, com o ciclo, evitando esses alimentos fermentáveis, alergênicos, tá? Isso favorece para que o seu corpo recupere, para que você fique mais forte, tá? Então, é importante ter toda essa consciência, tá? A Leila, a Lélia colocou aqui, chá de gengibre com orégano ajuda? Tem vários chás que têm a função antimicrobiana, muitos, assim como o alho. Mas quando a gente vai fazer um tratamento, que a gente quer eliminar um fungo, uma levedura persistente, é preciso tomar na quantidade certa, a dosagem certa, para que
o tratamento seja eficaz, tá? A Nanda tá perguntando se o jejum ajuda. O jejum natural, veja, se você come a sua última refeição foi 9 da noite e você vai comer no outro dia, dando ali um total de 12 horas, esse é o jejum natural, que a gente precisa deixar o nosso corpo respirar. O problema está, come meia-noite e aí vamos supor, acorda 6 da manhã já para ir trabalhar e já faz uma refeição e não deixa o corpo ali no período de 12 horas, porque lembra que a parte de dentro precisa ser restaurada? Que o nosso corpo faz isso todos os dias, a gente está dormindo, mas há os movimentos para fazer a limpeza, a recuperação, a restauração. Então, se não faz esse jejum natural de 12 horas, isso prejudica, tá? Então, não precisa fazer um jejum ali de ficar metade do dia totalmente sem se alimentar, mas de 12 a 16 horas é favorável sim para a recuperação ali da parede do trato gastrointestinal, tá? Você dá uma folga para o seu corpo, que é o natural. Como eu disse, se a gente se come às 8 da noite e no outro dia dá certinho 12 horas, você fez o jejum, tá? Isso é o normal, né? Que a gente perdeu o normal, porque fica aí nesses horários descompensados. Até por isso que eu até coloquei hoje nos stories, eu falei, ontem eu jantei tarde, que eu saí, jantei 10 da noite e eu acordei e não tinha condições de tomar café da manhã. Tá? Não cabia um café da manhã ali, porque eu jantei muito tarde, então já foi direto pro almoço, tá? Então, estão perguntando sobre probióticos. O probiótico, ele não tem a capacidade de repovoar. Ele não fica dentro do nosso corpo. Ele tem a capacidade de ajudar as bactérias boas que estão dentro do nosso corpo. Só que se a pessoa ainda não corrigiu a alimentação, não entendeu qual alimento que funciona mais, o que é melhor ali para o tratamento, não aplicou um método, ela envia o probiótico, só que não tem o grupo das boas bactérias. Então entra e sai. Porque não é que entrou o probiótico que ele vai crescer ali dentro do seu corpo. Não, ele não vai repovoar, tá? Ele ajuda o meio, mas ele sai. Então, para ajudar o meio precisa estar corrigido. Então, é uma etapa mais evoluída. Até porque, gente, se a pessoa está num quadro fúngico e toma probiótico, ela pode ter muito efeito colateral. Muito. Confusão mental. Porque o eixo intestino-cérebro funciona ali em conjunto, tá? Então, quando eu envio um grupo de bactérias e eu não estou ainda ali corrigida, o meio não está corrigido, dá um efeito colateral bem pesado. E lembra que no processo de eliminação dos fungos, eu fiz uma live sobre isso, está no IGTV, há efeito colateral. E tem pessoas que têm um efeito colateral muito pesado, porque está eliminando as toxinas. Não só o fungo, ele morreu. E para você eliminar a toxina, dá trabalho, e isso gera uma reação. E aí dá efeito colateral, cansaço, fadiga, dá desconforto intestinal, pode dar até febre. E vai lá, envia um probiótico junto, esse meio pode ficar aí todo em desequilíbrio. Então, é um processo, o probiótico não sugiro colocar em conjunto ao tratamento, tá? A Mônica perguntou da dieta Low FODMAP se é indicada. Não é indicada porque essa tabela de alimentos é para supercrescimento bacteriano e exige que você tire vários alimentos saudáveis. Veja, se você vai tirar vários alimentos saudáveis da sua rotina sem nem saber se é isso que está causando o problema, se você está com um quadro fúngico persistente, você vai misturar 2 tratamentos. E aí você fica perdido, não sabe qual caminho seguir. Tô tirando os alimentos para o crescimento bacteriano, mas eu tô com um quadro fúngico. O que eu faço primeiro? É seguir um método. E seguir um método de suplementação certa, um passo a passo. E é isso que eu explico lá no e-book, tá? Então, as pessoas que misturam tratamentos, que quer fazer tudo junto, é igual a pessoa que quer tratar, por exemplo, um quadro de síndrome fúngica e quer fazer um tratamento para nutrição esportiva sem nem ter evoluído ainda para essa parte. Não dá. O corpo está em recuperação. Não quer dizer que você não possa fazer exercício com peso, musculação, não é isso. Mas não dá para querer fazer um alto rendimento, pegar pesado, por exemplo, num crossfit, você está fazendo um tratamento de síndrome fúngica, tá? Tome cuidado. Então, tirar alimentozinho da tabela ali pronta que tem na internet pode atrapalhar o processo, que você vai tirar alguns alimentos saudáveis que, num caso fúngico, poderia ajudar, tá? Deixa eu ver aqui.
a Entre Sonhos e Bolos fala um pouco do passo a passo do e-book para a candidíase. O e-book, ele é para síndrome fúngica. Então, o tratamento de síndrome fúngica, para quem é novo, nova por aqui, ele é sistêmico. Então, há pessoas que terão desequilíbrio na vagina, mas vai florescer mais na vagina esse desconforto. Mas pode dar em qualquer parte do corpo. Tem gente que vai ter mais micose, tem gente que vai ter a rosácea, a acne, como eu disse no caso da minha mãe. O meu foi eczema, que é a desidrose. Aliás, os probleminhas na pele, gente, que eu citei da biotina, isso é por conta do crescimento fúngico. Então, dá coceira, descama, a pele fica feia. Por quê? É fungo. É super crescimento de fungo, tá? E aí o fungo, a biotina que a gente se alimenta não é o suficiente, tá? E a biotina não consegue fazer o papel dela. E aí atrapalha todo o processo. Então, no e-book há um tratamento passo a passo para a síndrome fúngica, que é para tratar candidíase também, tá? Então, vai funcionar. É feito para funcionar. E eu dou assessoria exatamente para isso, para ver como está a evolução, o que está dando certo, o que não está, até para eu fazer a revisão e incluir mais informações, tá? O objetivo é sempre fazer dar certo, incluir mais informações, seja aqui de maneira gratuita, como pago ali para a forma de tratamento, tá? Então tem todo o passo a passo, além da parte da alimentação com plano alimentar, tá? Tem modelo de plano alimentar e muitas pessoas falam assim, Sheila, mas quanto que eu tenho que comer? A quantidade que eu preciso comer se eu estou num quadro de síndrome fúngica? Não precisa, gente. Na verdade, assim, a nutrição de um modo geral, nesses meus 10 anos aí atuando na área, uma coisa que eu cheguei à conclusão, tá? São raros os casos que a gente tem que mensurar em gramas, em colheres de sopa, a quantidade que a pessoa deve ingerir. Porque quando o corpo está equilibrado, o sinal de fome e saciedade funciona. Ele vai funcionar, ele vai te avisar que você está com fome, vai te avisar que você tem que parar de comer. É que a pessoa com o estilo de vida, ela perde isso, porque tá mexendo no celular, tá na televisão, tá comendo correndo para ir trabalhar, nem tá com fome, já tá comendo porque é o horário de comer. Sabe aquela coisa? É o horário de comer. Então, no plano alimentar que eu coloco no e-book, são sugestões de refeições, que não vai ter os componentes alergênicos fermentáveis, eu indico os alimentos a serem tirados, quais que devem ser incluídos, não que você precise comer aquilo tudo de uma vez, mas para você saber quais são os alimentos saudáveis. Toda a parte de suplementação, o passo a passo, com as indicações das dosagens. E também falo da parte de detox, tá, gente? Detox, detoxificação, precisa funcionar. Porque lembra, onde vai embora toxina de fungo? Funcionando o processo de detox, tá? Então, eu recebo mensagem de pessoas assim, mas eu vou viajar, tá chegando dezembro, então eu não vou começar o tratamento ainda, porque eu vou beber, porque eu vou fazer isso e aquilo, eu vou comer aqueles alimentos. Claro que vai prejudicar o processo de detox, mas quanto mais você posterga, mais você tá aumentando ali o ciclo, o crescimento fúngico. Quanto antes você começar, mesmo que você vá ter esses pequenos desvios, porque é vida real, é vida normal, melhor. Que você já está em tratamento, tá? Eu falo da questão da vitamina D, dosagens também, tudo isso tem lá no e-book, tá? E aí tem a parte de suplementos para o fígado, que aí eu vou fazer uma live só falando disso, tem uma outra que eu fiz sobre detox, mas outra eu falo só dos suplementos, para que vocês conheçam um pouco mais do tanto de nutriente que o nosso fígado precisa para funcionar. Precisa de muita coisa. Mas quer dizer que é difícil comer isso? Não, não é. É difícil suplementar? Também não é, tá? Mas exige que você siga um método, tá? Um método, tá bom? A Vanessa tá falando, cândida na unha do pé existe? Não. O fungo da unha do pé é diferente. Mas a cândida intestinal existe. Normalmente, a pessoa que está com micose, ela vai ter crescimento de fungo no intestino, ela só não tá vendo. E não necessariamente a pessoa, ela vai ter uma alternância intestinal. A maioria tem, ou um quadro de constipação, diarreia, mas às vezes ela não tem nenhuma alteração intestinal, mas tá cheia de sinal e sintoma de síndrome fúngica, tá? A Luísa, eu vou fazer o chazinho de camomila já já. Delícia, sempre bom tomar um chazinho à noite, viu, gente?
Depois que te conheci, a chavinha virou maravilhosa. É isso, a gente é virar uma chave. Cada um tem o seu tempo, a sua hora. Talvez a sua hora não tenha chegado ainda. Você está assistindo essa live, está entrando em contato hoje comigo. Isso é muito novo para você. Mas a chavinha vira. Continua em contato com a informação. Continua em contato com o conhecimento. Sai ali da parte superficial, se aprofunda, que você vai entender o porquê, tá? Às vezes eu vejo, assim, uns comentários ou uns posts bem superficiais sobre candidíase que mais atrapalham do que ajudam. Eu sei que a pessoa que fez com a intenção de ajudar, mas às vezes a pessoa fica ali acompanhando vários conteúdos diferentes e fala, mas a outra pessoa falou que isso pode, a outra falou que isso pode, mas a pessoa não tem um aprofundamento nesse conteúdo, ela não entende de síndrome fúngica e ela faz ali um post com o intuito de ajudar, mas ela sugere alguns alimentos que não funcionam, como por exemplo, o grupo do limão. O grupo do limão para síndrome fúngica, quem está em tratamento comigo sabe, não é para ser consumida, é para evitar, para sempre? Não, é uma fase. Mas prejudica ali o tratamento se a pessoa consome muita laranja, muito limão, é importante no ciclo evitar, tá? A Maria colocou, os adoçantes naturais podem ser usados, estévia, xilitol, eritritol, sugiro a estévia e açúcar de coco, tá? Porque o xilitol e eritritol fermenta, mas não porque vai alimentar a má bactéria, vai fermentar. Então, se você já está com desconforto, isso pode não ser bom pra você, tá bem? Chocolate 70% pode? Pode. Ajuda, é fonte de zinco, antioxidantes, é importante, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui se eu pulei alguma outra mensagem. A Dani colocou, fazendo alimentação cura ou ainda é necessário usar antifúngicos? Há casos severos que a pessoa precisa fazer uso de antifúngico, mas eu já adianto que não é fluconazol, tá, gente? Usar fluconazol não é a saída. Tem uma classe de antifúngico que não prejudica o fígado, que quando a pessoa já fez vários tratamentos, ela pode utilizar. Mas eu já adianto que quando a pessoa corrige a alimentação, segue o passo a passo, são poucos os casos, tá? Mas há medicação sim para o quadro antifúngico, mas a minha sugestão de coração para quem está fazendo, decidiu que vai usar medicação, eu não julgo, não tem esse é o caminho perfeito, é o seu caminho e é você que escolhe, tá? Mas eu sugiro que você cuide da sua alimentação. Eu sugiro para que você não tenha um próximo ciclo ali no outro ano e assim por diante. Porque se o ciclo persistiu, é porque a causa não foi tratada, tá? Então, a pessoa pode até ter que usar o antifúngico em casos severos, principalmente pessoas mais velhas ou pessoas que estão com um quadro de micose que atingiu a matriz da unha, que é necessário fazer um tratamento também com podólogo junto, mas precisa cuidar da alimentação, tá? Precisa cuidar da suplementação para restaurar ali todo o trato gastrointestinal também. A Bruna colocou, no caso de tomar antifúngico e após tomar probiótico, qual é o tempo que devemos tomar para recolonizar? Aí, na verdade, depois que você fez o tratamento com o antifúngico escolhido, entra-se a classe dos probióticos, que é aí mais para frente, que é uma parte mais evoluída do tratamento, de acordo com o desconforto que você tem. Porque às vezes você já fez o tratamento e você tá bem. Sua imunidade está ótima, você está comendo bem o grupo dos alimentos que alimentam as boas bactérias e não há necessidade de você suplementar com probiótico. Então, quando você termina o tratamento da síndrome fúngica, aí sim você vai ver se precisa, se você está com algum sinal e sintoma de desbiose bacteriana. Entendeu? Então, precisa fazer o tratamento da síndrome fúngica para ver se vai precisar aí das bactérias, dos lactobacilos para repovoar, tá bem? Bom, eu acho que eu respondi a maioria. A Nanda colocou, precisa tomar probiótico para eliminar fungo? Não, gente, não faz o menor sentido, tá? Probiótico não elimina fungo, tá? A Cláudia falou aqui do exercício, o exercício ele é bom, ele é importante pra gente manter a nossa saúde mental, o nosso corpo funcionando. No meu caso, quando eu estava em tratamento, que foi o ano de 2017, eu ia pra academia todos os dias,
Mas eu não fazia exercício com peso. Eu fazia a parte cardiovascular com mais intensidade, ali numa velocidade 7, 7,5, né, na esteira, e fazia isso daí, tá? Aí depois eu virei a chave para a musculação, porque eu já estava bem recuperada. Porque no meu caso, como foi as mãos, gente, eu ficava com as mãos às vezes até enfaixada. Eu continuei trabalhando normal, tá? Vida normal. Mas eu não me sentia bem, doía. Era bem incômodo a dermatite, né? É chamado eczema desidrótico, tá? Dermatite desidrose. A Thali perguntou, posso suplementar com biotina? No módulo infecção de repetição, eu falo da biotina, quem está em tratamento no método. Sim, há casos, quando há muitas queixas de pele, de unha, de cabelo, há necessidade de suplementação de biotina, tá? Nesses casos, se a pessoa tem só uma queixa vulvovaginal, talvez não precise, via alimentação pode ser o suficiente, tá? Usar óleo de coco na vagina combate a cândida, uma outra médica destacou. O óleo de coco tem várias funções, uma delas é a questão antifúngica. Tem o seu papel, tá? Vai ajudar, fazer os óvulos ali, colocar na forminha, congelar para colocar na vagina quando você tá com desconforto. Isso ajuda no tratamento sim, tá? Mas fazer só isso não funciona, tem que mexer no todo, tá? Porque senão você fica só tratando o local. E lembra que o problema não é local, o problema é sistêmico. Então, não é local, não acontece, se tá na unha, não tá só na unha. Se tá no rosto, não é só no rosto. Como começa no intestino, o crescimento fúngico, ele está em todo o corpo, é que a gente não vê. Então, se você passa alguma coisa, fala assim, vou passar a pomada tal, vou usar o óvulo tal, mas não faz ali o passo a passo da alimentação, da recuperação, tá? Aí você tá só tratando o local, tá? Mas ajuda sim. A Luísa tá perguntando a questão do exercício físico. Eu faço musculação, tô até evoluindo no treino, quer dizer que eu devo evitar? Se você já está acostumada ao treino, não. No meu caso, eu não estava. Porque em 2016 eu tava vai, não vai, sabe? Eu tava mudando de casa, tava me adaptando a um novo bairro. Na verdade, eu fazia MMA. Eu fazia MMA 2 vezes por semana. Essa é a realidade. Eu tava brincando de MMA e aí eu não ia pra musculação. Só que, gente, 2 vezes por semana não é nada pra quem já faz exercício físico regular. Pensando que tem 7 dias na semana, você faz 2, fica 5 sem fazer nada. Pra quem tá acostumada, então, 2016 eu meio sabe? Fiquei no MMA. E aí, quando chegou 2017, que deu ali o gatilho principal, que o meu corpo, como eu já contei outras vezes, já havia dado sinais e sintomas, a questão da acne persistente, assim por diante. E aí, eu fui e fiquei na academia, aí sim, dei um gás para eu ir pra academia, mas eu fiquei na parte cardiovascular porque era o que me trazia mais conforto. Porque eu não estava acostumada com treino de musculação, principalmente porque eu tinha mudado de casa. E aí a academia era nova, tudo novo. Então, se você está acostumada, manda ver, tá? Só toma cuidado para não pesar demais ali no treino, porque todo o processo inflamatório, que o exercício ele gera um pouco de inflamação, precisa de uma recuperação. E aí isso pode baixar a sua imunidade, tá? Principalmente a sua alimentação, algum dia que você falhar, tá? Se isso acontecer. Caju pode ingerir ou está no grupo dos fermentáveis? Não, caju maravilhoso, riquíssimo em vitamina C. Não é o grupo, porque as pessoas confundem, isso é boa pergunta, Cláudia. As pessoas confundem o grupo das frutas cítricas, né? É só o grupo do limão, laranja, mexerica, tá? Não entra kiwi, não entra morango, não entra as outras frutas, pode comer em paz. Tenho muita fome, meu trabalho é muito pesado. Quando o trabalho é pesado, há necessidade de comer mais, isso é natural. O meu trabalho é sentado, então eu não tenho a necessidade de comer muito. Cada pessoa é única em termos de gasto energético. Então, quem trabalha com peso, com mais intensidade, não pode comer pouco. Porém, a carga glicêmica da refeição, lembra da questão da hipoglicemia, que o fungo causa isso? O fungo, ele se alimenta, então ele digere rapidamente ali a energia rápida que
A gente consome e absorve isso. Então, se você tá com fome e consome muito alimento de absorção rápida, então come muito pão, muito biscoito, muita torrada, muito snackzinho, isso é de rápida absorção. O fungo adora. E aí você fica com quadro de hipoglicemia. Sabe aquela pessoa que fica irritada quando está com fome? Que tem que comer, tem que ser aquele horário, senão vai acontecer alguma coisa se não comer aquele horário. Quer dizer que todos os quadros seja a síndrome fúngica. Mas se você está no quadro e você sente isso, que é hipoglicemia, é por conta de alimentar fungo. Tá comendo alimento que absorve muito rápido. Tá? Então, você comer as frutas. Fruta, a gente não tem... Tirando o grupo das frutas que eu cito lá no ciclo, como eu disse aí, o grupo do limão, tem também a maçã e assim por diante. Tirando aquelas frutas, pode comer todas as outras. Não precisa ter medo de comer fruta porque é doce, tá? Não tenha medo de comer fruta. A fruta é o que vai fornecer nutriente. Senão, da onde vem os nutrientes? Vai vir só das folhas? Lembra que os legumes são cozidos. Aquilo que você cozinha perde um pouco dos nutrientes. É para ficar bitolado nisso? Não. Mas, gente, fruta tem muito nutriente. Precisa comer fruta, tá? Bom, eu acho que eu falei aqui, tirei as principais dúvidas, tá? Que vocês colocaram aqui. A Karina tá perguntando sobre a vitamina D, eu já falei. Vitamina D, o melhor veículo para vitamina D é que seja TCM ou um óleo aí que não seja óleo de soja, né? Que não faz sentido ter saborzinho doce de leite, laranja, não faz o menor sentido, tá? Aqui... A Cláudia falando da filha dela de 13 anos que está com corrimentos, fez uso de flúor rosa, mas sempre volta, pode ser síndrome fúngica? Sim. Principalmente se você pensar um pouquinho como que era a infância dela, a alimentação dela na infância, como foi também talvez a gestação. Não é para ficar com culpa, não é para nada disso, tá? É só para resgatar isso, para entender o porquê. Porque às vezes fala assim, nossa, mas o que ela fez que desenvolveu isso? É um histórico, é a nossa história, tá? E cada um vai passar por uma doença, alguma coisa, mas isso não tem que ser doído demais, não tem que ser sofrido desde que tenha informação. Porque quando você tem a informação, você se sente mais seguro para saber o tratamento certo, para entender o método a ser seguido, tá? Então, no caso de adolescente, se, por exemplo, eu soubesse disso quando eu tinha lá 13 anos, ia lembrar de toda a minha alimentação, como era, isso já ia explicar muita coisa, tá? Muitos problemas aí de pele que eu tinha. A Késia tá falando aqui sobre a make, produtos de higiene. Ixi, Késia, isso pode ficar para uma outra live, porque vai acabar o tempo aqui, não vai dar para eu entrar nesses detalhes, tá? Mas eu faço uma live sobre isso, fica aqui obrigada pela sua sugestão. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma parte, eu posso fazer mais desses conteúdos, tá? Quem ficou com dúvida, no último post que eu coloquei aqui no feed, pode deixar sua pergunta, que eu tiro, tá? Dentro aí das minhas possibilidades, eu tento responder todos os directs que vocês me mandam. Eu demoro um pouquinho, porque eu dou assessoria pro pessoal do e-book, dou assessoria para quem tá no método também. Eu que dou assessoria, tá? Eu não coloco uma outra pessoa para responder. Então, eu que faço ali, eu forneço as respostas, porque o tratamento foi feito para dar certo. Quem quiser tirar dúvidas do e-book, tem um link no perfil com os detalhes, tá? O e-book tem o passo a passo do tratamento. E em breve serão abertas inscrições do método, que é o tratamento do curso, que tem a minha assessoria aí de uma forma mais direta, tá? Não é só por escrito, tem uma consultoria incluso também, tá? Então, em breve estarão abertas aí as inscrições. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Dúvidas, deixem lá no último post. Coloquem lá pra mim, por gentileza, se vocês gostaram da live, do tema, para eu saber se está fazendo sentido aí pra você, se a informação foi relevante, foi importante. Isso é importante pra mim, porque aí alimenta cada vez mais, eu entendendo que isso faz sentido pra você, alimenta aí a minha força pra continuar, tá? Um beijo, gente, boa noite, bom descanso e amanhã tem mais. Seguimos aí nas lives. Beijo, boa noite, gente.